A pergunta diz assim: antes de se apartar de seus discípulos, que mandamento Jesus lhes deu? Marcos capítulo 16, verso 15 diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Bom, esse foi o mandamento, essa foi a ordem que Jesus deu a seus discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A outra pergunta diz assim: que contra-ordem logo em seguida lhes deu o sinédrio judaico? Jesus deu uma ordem de ir por todo mundo. Agora, qual foi a ordem, a contra-ordem, melhor dizendo, que o sinédrio judaico deu logo em seguida? Atos capítulo 4, verso 18 diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse em o nome de Jesus. Olha a contra-ordem aqui que a liderança do sinédrio judaico deu, né? Que nem falasse, nem ensinasse em nome de Jesus. A outra pergunta diz assim: o que Pedro e João responderam? Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, verso 19 e 20. A outra pergunta diz assim: tendo os apóstolos continuado a pregar no nome de Jesus, o que fizeram as autoridades judaicas? Atos capítulo 5, versos 17 e 18 diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e de indignação, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Daí se percebe que a liberdade que os apóstolos tinham, né, que veio de Cristo, de pregar a mensagem, e estavam sendo levados ao ponto, né, que essa liberdade estava sendo restringida ao ponto de serem presos. Então, veja a que ponto a liderança judaica estava chegando, de prender aqueles que estavam sendo enviados, né, a pregar, ou seja, enviados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A outra pergunta diz assim: o que fez então o anjo de Deus? De noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: ide. Olha, interessante, a mesma palavrinha, né, ide, que Jesus falou para os discípulos, agora o anjo estava falando para eles, né, novamente: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Atos capítulo 5, verso 19 e 20. Uma vez mais foi demonstrado que os homens não têm o direito de interferir no livre exercício da religião e que quando as leis humanas interferem com a lei e a palavra de Deus, devemos obedecer à última, quaisquer que sejam as consequências. Ou seja, devemos obedecer prontamente à palavra de Deus, né, mesmo que venhamos a sofrer grandes prejuízos. É um detalhe bem importante quando se fala dos anjos, aí no ministério dos anjos, o anjo vem e liberta eles da prisão. E interessante é que a irmandade, né, dos anjos ali no céu, eles estão de acordo com a irmandade cá embaixo na terra, né, com a igreja do Senhor, com os apóstolos ali a pregar esta mensagem que o Senhor ordenou para que eles pregassem. Em Salmos, Salmo 103, o verso 20, diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que ascendeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Então, havia uma conexão de obediência, tanto por parte dos anjos, como por parte dos discípulos, dos apóstolos do Senhor, em pregar a palavra. Não temendo as autoridades religiosas que estavam impedindo, né, que isso não fosse adiante. A outra pergunta diz assim:
Sendo os apóstolos chamados novamente perante o concílio, o que lhes perguntou o sumo sacerdote? Atos capítulo 5, verso 28. Expressamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. A outra pergunta diz assim: o que responderam os apóstolos? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, verso 29.